A gente começa falando de Galo e também de Flamengo, de suas torcidas que andam com saudade dos ex-treinadores. Em sua primeira passagem pelo Atlético, Cuca conquistou 2 campeonatos estaduais e a histórica Libertadores de 2013. O tempo passou e o treinador voltou ao time alvinegro para reescrever a história. Em 2021, foi multicampeão. Conquistou o tão sonhado bicampeonato brasileiro após 50 anos, além do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil. Na Libertadores, bateu na trave, caiu na semifinal. O treinador saiu do clube, mas nunca da memória do torcedor. Turco Mohamed, que o diga. Eu acho que falta convencer nas vitórias, é isso que está faltando. Olha, o Cuca jamais será esquecido pelo trabalho que ele fez desde a primeira passagem e essa segunda, né? Mas assim, o Turco tem que melhorar bastante o trabalho dele para que a torcida comece a deixar um pouco o nome do Cuca de lado. Por causa do sucesso que o Cuca teve, né? Obviamente, né? O Cuca teve o sucesso, só que só pra gente lembrar, nos 4, 5 primeiros meses do ano passado, teve o hashtag Fora Cuca, né? Então eu acho que tem que ter um pouquinho de pé no chão e um dos jogos que agora vai ditar esse mês de junho vai ser o jogo contra o Palmeiras, um jogo de suma importância até pro Turco e para as pretensões do Galo. Ele tá tentando fazer um esquema parecido com o do Cuca, mas tô vendo que algumas coisas não vai ser igual ao ano passado, mas eu acredito que ele talvez venha a conseguir. Mesmo com o Galo campeão da Supercopa do Brasil e do estadual nesta temporada, vice-líder do Campeonato Brasileiro e já classificado às oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, Turco ainda não conquistou o coração do torcedor para fazer cantar alto que o Galo ganhou. Do Rio de Janeiro vem outro exemplo de como uma passagem vitoriosa pode deixar tanta saudade. Mesmo depois de Domenech, Rogério Ceni e agora Paulo Souza, o torcedor ainda não esqueceu o Flamengo de 2019 e Jorge Jesus. O Paulo Souza chegou tem mais ou menos uns 6 meses no Flamengo, né? E até agora ele não conseguiu entender o que é Flamengo. O Paulo Souza, ele balança muito porque não joga pra frente, recua bastante o time, mexe em umas peças que a torcida também não gosta, questiona bastante. A maior insatisfação da torcida do Flamengo é com a diretoria, que não consegue fazer a reformulação do elenco, né, que vem lá desde 2019, né, e principalmente com a diretoria que eu falo de futebol, né, e principalmente com o Landim, que assim, ele se esconde, né, só deu as caras agora, depois que o Flamengo ganhou do Fluminense, mas também com o Paulo Souza, que não consegue fazer um bom trabalho de campo. O time, ele, em várias partidas, não só essa contra o Fluminense, ele vem muito irregular. Na minha opinião, o principal culpado pelo futebol ruim que o Flamengo vem apresentando ao longo de todo o ano de 2022 é o treinador, Paulo Souza. O trabalho dele vai completar 6 meses agora em julho e você não vê evolução. Nos últimos 3 jogos, inclusive, contra Goiás, Sporting Cristal e Fluminense, o Flamengo saiu com as vitórias, é verdade, mas teve que contar com a sorte, que foram 3 atuações sofríveis. A torcida sonha com um time que repita 2019, né, que encante igual 2019, time de Jorge Jesus, só que a gente sabe que é difícil, né? Mas mesmo não repetindo 2019, é possível ser bem melhor do que está sendo, né? Até o momento, o Flamengo do Paulo Souza é o pior Flamengo pós Jorge Jesus. O retorno de Jorge Jesus foi cogitado este ano, mas clube e ex-treinador não chegaram a um acordo e o português virou a página. Desembarcou na Turquia para dirigir o Fenerbahçe. Com a sombra de Cuca ou Jorge Jesus, os treinadores têm a missão de fazer os torcedores reviverem momentos de glórias. Simbora, vamos lá na tela, números de Paulo Souza e El Turco, obviamente na temporada, já que eles chegaram para essa temporada, aproveitamento do Paulo Souza 71,1%, 75,3%, títulos 2 para o Galo com o Turco, nenhum para o Flamengo do Paulo Souza, aí tem, obviamente, os campeonatos que já passaram, Carioca e Supercopa, Brasileirão, o Flamengo é o 8º colocado a 3 pontos do líder.
O Galo é o segundo colocado, empatado com o líder, no caso o Palmeiras. Os dois se enfrentam no fim de semana. Nas competições de Copa, em que temos a disputa viva, ambos estão classificados para as fases de oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. A gente tem ali, obviamente, grifado que na Supercopa um foi campeão, o outro foi vice, afinal de contas, eles se enfrentaram. São muitos números, Marcelo, eu vou pegar um ar aqui, toca a bola com a galera. Tá bom, vamos lá dar boa noite já para os nossos comentaristas. Fala, André Kfouri, que delícia estar aqui agora com nossa equipe completa. Fazia tempo que eu não vi o Gustavo Zupac. Fala, Zupac. Tudo bem? Chamando de chinelinho. Eu estive aqui ontem. Uma boa noite pra você e pra todos. Engraçado que após uma noite em que ela não veio, ela faz esse comentário. Eu nunca vi um negócio desse. De uma disfarçatez. Exato. Essa foi a pergunta. Segue. Boa noite. Que bom, viu, Gustavo Zupac, você tá aqui, hein? Continuo mantendo a minha posição firme, estou feliz com a sua presença, mas vamos falar então sobre essa tela e sobre os números do Turco e também do Paulo Souza. Começo com você, André Kfouri. A torcida do Flamengo pode até sim tá imaginando que a equipe poderia estar jogando futebol muito melhor do que apresenta, mas a do Galo não deveria estar fazendo essas críticas ao Turco? Eu acho que são níveis diferentes. A situação do jogo coletivo do Flamengo preocupa mais do que a do Atlético Mineiro. Isso não significa que a torcida do Atlético devesse estar satisfeitíssima e achando que o time está voando, como aconteceu no ano passado, a partir de um determinado momento, sob o comando do Cuca. Mas a gente sempre vai lembrar, e aí são comentários repetitivos, porque o assunto volta, enquanto esses times não atingirem, se é que vão atingir, né? Mas enquanto não atingirem o seu potencial, e no caso dos dois é um potencial conhecido, para o Flamengo é um potencial que já está um pouco mais distante, porque 2019 já ficou para trás. Em relação ao Atlético Mineiro, seu torcedor, o ambiente ali no Galo, é uma coisa muito presente, porque foi no ano passado que o time conseguiu apresentar esse nível de futebol e com ele conquistou 2 títulos aqui no Brasil e quase chegou à final da Copa Libertadores. Mas eu acho que a insatisfação é muito parte do ambiente com o qual muita gente que lida com o futebol, que vai a estádio, que comenta em rede social, que gosta de participar, que gosta de conversar a respeito desse assunto, tem uma parcela muito significativa dessas pessoas, desse público, que infelizmente vive permanentemente insatisfeito. E o que é diferente de achar que sempre se pode melhorar. Você pode tratar qualquer coisa que pode melhorar com um determinado patamar de otimismo. Mas nesse caso específico, o que chama a atenção é que é sempre para baixo. Sim. É sempre para baixo no sentido do que é a perspectiva, desse jeito não vai dar mesmo. É sempre para baixo no que é a opinião a respeito de alguns jogadores e de quase todos os treinadores. Quase todos, ou todos. O único técnico atualmente no futebol brasileiro que está vivendo uma situação de blindagem, digamos assim, em relação ao que se pensa dele, é o Abel Ferreira no Palmeiras. E até a página 2. Nem na seleção brasileira. A seleção brasileira está aí uma coisa. Agora, se por acaso o Palmeiras, que começou o ano, por exemplo, sem fazer grandes exibições, etc., aí ganhou o campeonato estadual, começou o campeonato brasileiro, deixando alguns pontos aí a conquistar, agora já está de volta no topo da tabela, onde eu acho que é o lugar esperado. E eu não estou, evidentemente, dizendo que isso vai acontecer, mas uma escorregada de desempenho e resultado, uma derrota num clássico, um período aí de 2 ou 3 jogos com empates e já começa de novo. Porque esse treinador, eu sei que eu estou fugindo do ambiente do Atlético e do Flamengo, mas esse treinador é o mesmo treinador, o Abel, que foi muito, muito criticado, até ofendido pessoalmente, naquele clássico com o São Paulo 10 dias antes da final da Libertadores, por causa das decisões que ele tomou e do resultado do jogo, evidente. Assim, o que me chama a atenção já há algum tempo é esse ambiente de permanente insatisfação e uma vontade muito, muito rápida de decretar que ninguém presta. E aí esse é o problema. Eu queria te ouvir também, Zupac, mas antes, até compartilhando com o Fã de Esportes, obviamente nós temos a nossa reunião de pauta diária e a pauta nascia mais na coisa da insatisfação, não ao resultado, à performance do Flamengo. Especificamente, como se Palmeiras e Atlético Mineiro tivessem mais gordura. E no desenvolvimento da pauta, a gente percebeu que do lado do Galo isso está se desenvolvendo. Eu peço desculpas por tomar a palavra, mas eu não acredito nisso. Eu não acho que a parcela do público que acompanha futebol, que vai a estádio, que está na rede social, está preocupada com o nível de jogo que o seu time apresenta. Mas o Flamengo ganha. O Flamengo está tendo vaia com vitória, a questão é essa. É resultado, é só resultado.
Não tem... E aí, é mais mesmo, é sempre assim. E aí, Zupac, eu te pergunto, o Galo, esse barulho envolvendo o Galo, tá chegando no Flamengo? Ou você acha que não? O Flamengo nessa é pole position e... Eu acho que é pole position porque o próprio contexto é muito diferente, né? Os trabalhos são diferentes, as exigências, né? O Antônio Mohamed foi contratado para fazer um trabalho de manutenção. O Paulo Souza foi contratado para meter a mão, sabe? Era um trabalho, era necessidade de um trabalho autoral, de uma transformação, de uma mudança. E até por isso ele encontra mais dificuldade do que o Antônio Mohamed de tocar o seu trabalho. Embora os dois encontrem as suas dificuldades, e eu sinceramente acho que o cenário não é tão tenebroso quanto é pintado nas redes sociais, em parte da torcida, em parte da imprensa. Mas a diferença de demanda e de exigência de cada trabalho reflete também na diferença de pressão e de insatisfação que existe nesse barulho todo, né? Então acho que no caso do Galo é um pouco menor, no caso do Flamengo é um pouco maior. Agora, sobre essa questão da comparação dos dois, né? A gente viu ali no VT, no material da Duda, do Jorge Jesus e do Cuca, essa comparação, ela diz muito pouco sobre quem é o Turco Mohamed, diz muito pouco sobre quem é o Paulo Souza, porque se a gente parar para olhar, por que você, o Jorge Jesus teve a oportunidade de voltar ao Flamengo? Por qual motivo você acha que ele não voltou? Dá uma olhadinha para os grandes trabalhos, os títulos importantes do Cuca como técnico. Brasileirão de 16 no Palmeiras, a Libertadores de 13 no Galo, a dupla conquista desse ano, do ano passado, até o vice-campeonato da América pelo Santos em 2020. O que é que ele fez em todos? Ele foi embora. Porque o próprio Cuca sabe, além das questões familiares, mas ele sabe que a comparação vem. E eles não querem ser comparados com eles mesmos, porque não é fácil você repetir um trabalho. Não há nenhuma garantia de que o Jorge Jesus teria repetido o trabalho no Flamengo. Sim. Porque não diz só sobre ele, né? Você acha que é a mesma coisa você ter um Gabriel, um Bruno Henrique, um Arrascaeta, um Gerson, para usar uma palavra popular, cheios de tesão para jogar e para ganhar e para serem canonizados num clube como o Flamengo, e olhar para esses mesmos jogadores 3, 4 anos depois com uma série de conquistas, pela maneira paternalista que o futebol brasileiro é tocado e esses jogadores são protegidos, você acha que é a mesma coisa você extrair rendimento desses caras? Claro que não é. Então o contexto muda, não só o técnico muda, o contexto muda, os concorrentes mudam, a maneira de enfrentar esses times mudam, por isso que essa comparação ela é sempre muito rasa. E o Cuca sabe disso, e o Mister sabe disso, e esse é um dos motivos capitais de que eles não voltam nesse primeiro momento para os clubes onde eles venceram. A gente tem um Twitter já do Fenerbahçe falando sobre o Jorge Jesus chegando por lá na Turquia, visitando o clube. Vamos mostrar então. O treinador português Jorge Jesus se encontrou com o nosso presidente e visitou o nosso estádio. A gente mostrou também imagens lá na matéria também da Duda Gonçalves, do Jorge Jesus chegando por lá no seu jatinho em particular, também sobrevoando com helicóptero. E aí tem a foto também no Twitter do Fenerbahçe. Isso mostra alguma coisa? É mais tranquilidade para o Paulo Souza, mas eu não sei se isso influencia alguma coisa da diretoria, porque para mim a diretoria estava muito claro que não ia mais atrás do Jorge Jesus. Mas faz o torcedor deixar um pouco essa história de lado? Porque pelo menos durante algum tempo é uma situação definida, né? O Mister Jesus está empregado, está iniciando um trabalho. Não sabemos quanto tempo vai durar, pode durar pouco, a coisa é muito, né? Volátil, mesmo nessas situações, um treinador que chega com certo status, por ter sido bem sucedido no futebol brasileiro, nem tanto na sua volta à Europa, em Portugal com o Benfica, o projeto ali era para ser muito maior do que foi, muito mais duradouro e muito mais produtivo, e não foi. Mas eu estou curioso pelas entrevistas do Mister na Turquia. Eu não sei se ele vai ter a desenvoltura, né? Acho que ele vai falar em português com tradutor. Mas o público do futebol, o torcedor do Fenerbahçe, quem acompanha futebol em geral na Turquia, vai começar a ouvir como nunca antes alguém falando sobre o Flamengo, o Rio de Janeiro e o futebol brasileiro. Vai começar agora uma temporada histórica. Acha que é sobre o Zico, e, né? Assim, que fez nós história lá precisamos ficar atentos aqui, porque vai nos render bastante conversa. É só uma questão de... apenas aguardem. O Rio de Janeiro continua lindo, o Flamengo, e lembra que o Pep Guardiola falou de mim, vai ter muito isso. Não era ele, essa é a pior de todas. Exatamente, Sim, não era fake, ele. Essa é fake. Porque fake, enquanto eu estou falando assim, o Campeonato Brasileiro é o melhor do mundo. Tradução, eu ganhei. Eu sou bom demais. Eu jogava para 80 mil pessoas todo jogo.
Sim. A capacidade do Maracanã é diferente dessa, né? Qual é a capacidade? Que é 70. Isso, já eleva um pouco. Houve várias jornadas maravilhosas e tal, mas né, não foi sempre assim. Mas o Pep Guardiola me elogiou antes de jogar com o Benfica. Era outro treinador. Essa não, amigão. Era outro técnico. Ô Zupac, nessa reportagem da Duda, quando ela entrevistou o pessoal, o torcedor do Galo, a nossa produção foi atrás de torcedores do Flamengo, o nome do Landim é muito falado. Assim, naquela sequência lá de Domi, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, tá faltando... Não, é isso. É isso. E agora o Paulo. E agora o Paulo. Era muito... A culpa é de técnico, Tá virando o foco? Você acha que a torcida tá mirando mais diretoria do que comissão técnica ou jogadores? Esse ano, sim. O que não quer dizer que eles estão eximindo o treinador, né? Me parece claro que essa parcela mais barulhenta da torcida não gosta do trabalho do Paulo Souza, e eu acho pertinente que se faça críticas. Se a gente for classificar o trabalho, né, no famoso péssimo, regular, bom ou ótimo, o trabalho está flutuando entre um pouco acima do regular, imagino. Acima do bom ele não está. Então, acho que as críticas acerca do trabalho do Paulo, exageros à parte, elas são pertinentes e tem que ser feitas. Só que além das críticas ao Paulo Souza, a gente está vendo pela primeira vez também os jogadores sendo criticados, e eles estão, às vezes com uma ultrapassagem inconcebível dos limites, como aquele dia do Ninho do Urubu no treino, e a diretoria também, né? Então está se observando que nem só o técnico é o responsável por tudo que acontece do Ninho para dentro, que existe um departamento de futebol que é responsável pela gestão de todos os outros departamentos abaixo deles dentro do futebol do Flamengo, e que existe a diretoria com seus problemas também. Então acho que esse trabalho, essa realidade do Flamengo em 22 e esse desacerto, o ano do Flamengo é um grande desencontro. Vai ganhar, vai perder jogos, campeonatos vai bem ou vai mal, mas é um ano de grande desencontro do clube como um todo. E isso está expondo todas as figuras, né? Então, pela primeira vez, a diretoria também é alvo desses olhares dos torcedores. Queria que você falasse sobre isso também, André, sobre esse olhar mais atento dos torcedores à diretoria. A minha impressão é que a origem disso é a noção cada vez mais sólida, mais estabelecida, de que o casamento do Mister Jorge com o Flamengo em 2019 foi casual. Foi uma coisa que aconteceu, foi um sopro da sorte, deu tudo certíssimo porque era o treinador certo, com o grupo de jogadores no momento certo para fazer o estrago tremendo, no melhor sentido do mundo, evidentemente, durante uma temporada. Acabou acontecendo exatamente desse jeito e muito rápido, né? Depois daquele período de preparação, enquanto a Copa América fez com que o calendário aqui no futebol brasileiro ficasse suspenso, e foi uma maravilha. Depois daquilo, em que pese a surpresa da diretoria, ao ser levada ao momento em que o Jorge Jesus, depois de um silêncio, depois de um teatro, resolve ir embora, e o direito dele de ir embora nunca se discutiu, mas depois daquele momento, as decisões tomadas exatamente por esse grupo de pessoas, esses dirigentes, se comprovaram, digamos, frustrantes. Não deu certo, não andou. O grupo de jogadores é basicamente o mesmo, a torcida do Flamengo continua apoiando, jogar no Maracanã continua sendo uma maravilha para quem veste a camisa do Flamengo, e as coisas foram diferentes do ponto de vista futebolístico. E aí começou a girar a porta de entrada e saída do clube, é a mesma porta. Eu acho que as pessoas estão percebendo que é preciso ter um pouco mais de capacidade no nível de tomada de decisão. Esses mesmos dirigentes que dizem o Flamengo é um clube bilionário, estão aí colocando números. Outro dia saiu uma relação de orçamento. O Flamengo é o único clube que aparece entre os maiores do mundo em termos orçamentários, o dinheiro que faz, o potencial de receita, etc. Tudo isso é verdade. Mas no departamento de futebol, especificamente cuidando do futebol, o nível de tomada de decisão é muito falho, é muito frágil, tá? E as pessoas perceberam isso. E só para fechar, em relação está diretamente ligado a isso. Uma coisa que me incomoda no olhar, muitas vezes do próprio torcedor, e a gente compra, ou a gente alimenta e o torcedor compra, mas no que diz respeito ao Flamengo, me parece que existem só duas possibilidades de 19 para cá. Ou que o Flamengo é o melhor time do planeta, quando o time está em uma grande fase, ou do que nada serve, quando o time não é o melhor time do planeta. Mas a gente aqui no Sport Center, a gente não alimenta isso. Não, a gente não. Mas de jeito nenhum. Nosso plano alimentar, ele é mais equilibrado.
equilibrado. Ele é mais equilibrado. Agora, enquanto existirem apenas essas duas vertentes, vai ser muito difícil quem torce e, consequentemente, quem administra ter a noção equilibrada da coisa. Sim. Porque existirão anos que o Flamengo não vai ser o melhor time do planeta, não vai ser uma porcaria, mas vai continuar ali ganhando e perdendo, e isso tem que ser aceitado. A minha impressão é que o Flamengo, a torcida, no geral, puxa esses dois polos demais, e isso prejudica a visão mais equilibrada do que está ou não acontecendo. E a gente lembra, né, que quando o Jorge Jesus ele sai do Flamengo, ele não estava também no seu melhor momento com o time do Flamengo. Ninguém consegue garantir que ele seguiria com uma super temporada como foi 2019, Felipe. Eu arrisco até dizer que não seguiria. Aquele 2019 era muito improvável de ser repetido. Mas